Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, pensar nas coisas de Deus, inclusive agora, né? Nesse culto que estamos iniciando. Passamos lá e orar em favor dela, da Amazônia, né? E também o Irine, ora para nós lá, parece que eu escutei falar, entendido isso, né? E pedir também em favor do culto que nós estamos iniciando, os hinos que vamos cantar, o estudo da palavra, vamos ver. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 24. E também Baramar Rosinha, mas que vem hoje, falaram para nós ontem, né? E os demais, né? A família, nossos filhos, nossos irmãos na carne, nossos irmãos em Cristo, as igrejas. Oração para minha família lá em casa. Principalmente a Elisa, a família Irmãos Marina. O que mais nós vamos lembrar? Deus conhece todas as coisas, né? O Zé Ramos estava lá ontem. Conversamos bastante, e depois se pediu para ir embora e falou: olha, né, conversando bastante agora, espera um pouquinho, então eu levo alguns versículos aqui. Eu assim, então tá bom. E aí voltou, sentou de novo, aí foi longe, aí estudamos, pregando o evangelho lá para eles, né? E vamos orar agora, para que Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento, não somente este, mas agora nesse que nós estamos iniciando, mas todos que têm nos ajudado, abençoado, todas as vezes que falamos de Ti, que Tu tem nos ajudado a caminhar até neste momento, e de agora para frente a nossas vidas, confiamos em Ti, que Tu que está nas Tuas mãos, as nossas vidas, sustentaste até neste momento, é o dia de hoje, e pedimos a Ti também a Tua força, nos dá força através do Teu poder, da Tua palavra, que nós continua a caminhada animado para Te servir, para pregar a Tua palavra, onde que Tu colocar nós. Pedimos agora no favor dos cânticos e no estudo da Tua palavra. Pedimos em favor daqueles, algum nome foi mencionado aqui, pedimos àqueles que não foi mencionados e os demais que vão ouvir a Tua palavra em casa. Por Jesus Cristo que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Não estou gravando a live, não está tendo internet aqui, não está dando, não fica virando assim, então vai na câmera. Depois vai no YouTube, né? Depois passa para o Facebook, se Deus permitir. Maria pediu 477. 477. Irmão Antônio.
Romanos, capítulo 9, vou ler o versículo 23, né? Fomos até aquele dia, terminamos, né, até no versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. O 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. A outra versão diz assim, como diz ele também em Oséias: chamarei não meu povo, de meu povo, e a não amada de amada. Aqui Deus inicia, né, fazendo um chamado, mas infelizmente a maioria não atende. A maioria negam a responder o chamado de Cristo, o chamado de Deus, para o vinde a mim, que Jesus disse lá em Mateus. E nós cristãos, nós não devemos, nós já aceitamos o chamado principal, o início. Quando no início ele nos fez o chamado, não sei quantas vezes ele me chamou, até que um dia o chamado eu atendi. Não sei se aconteceu com os irmãos, da primeiro chamado atendeu. É meio difícil, mas pode ter acontecido isso, né? Então ele chama, um dia aceitamos. Agora, quando ele chama nós fazer algo mais para servir a ele, não chamar nós para acreditar, para crer nele assim como Salvador e Senhor, novamente pela salvação. Porque ninguém perde a salvação. Graças a Deus por isso, por o Filho dele ter pago
Essa salvação, um preço que não tem dinheiro, que nada que pague. A morte de Jesus na cruz, a vida de Jesus na cruz, foi muito... não tem explicação. O amor, o imenso do amor. E nós somos tão relaxados, tão fracos, né? E nós reconhecemos nossa fraqueza. Agora, talvez Ele chama nós para ser mais santos, para falar dele para outros. É fácil a gente perceber, talvez não para todos, né? Quando Ele está nos chamando, assim, na nossa consciência, não ouvimos voz. Pregue, Pai, prega agora, fala. Aquilo vem no pensamento. E a gente, se bom, não deixar passar e falar. Mas, infelizmente, irmãos, a maioria hoje não aceita. Ele não quer responder o chamado de Jesus. Não só dos judeus, falando judeus, mas também dos gentios e todas as outras raças, nações. O Senhor, o nosso Deus Pai, o Deus Filho, que morreu na cruz para nos salvar, Ele sempre quis que os gentios fossem incluídos também, não somente alguns, mas o mundo todo. E nós, irmãos, dentro das nossas casas, vamos fazer assim, mas em toda a casa dos cristãos, deve ter gentios no meio. Deve ter pessoas que estão de fora da casa do Senhor, do reino do Senhor. Então, precisa incluir ele, lutar, pregar, para incluir ele no rebanho de Cristo. Chamando as pessoas nas nossas casas, nossas famílias. Não somente eles, mas todo mundo. Nós estamos aqui nesse local, mas quanta gente que não está espalhada, cristão que está espalhados para todo esse mundo, pregando a Bíblia, pregando o Evangelho de Cristo, as boas novas, em todos os lugares, na face da terra. É interessante a gente pensar isso daí. Nós estamos aqui, mas quantos irmãos nós não temos que estão pregando? E no versículo ele diz assim, 25, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. O Senhor está usando aqui o apóstolo Paulo no contexto dos gentios, né? Embora no princípio foram destinados aos judeus. Então aí ele falou, como diz ele também Oséias, chamarei, quem quer ler Oséias? Está aqui, eu escrevi, ó. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aqui, irmãos, nem vemos, está Oséias 1, 9 e 10. Agora no 10 vai falar a restauração para Israel e Judá, em Oséias. Todavia, o número dos filhos de Israel será como, olha bem que quantidade, como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então aqui nós vemos que no versículo 26 aqui em Romano, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito,
vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Depois da conversão, antes não é povo de Deus. Nós era inimigo de Deus, criatura de Deus. Antes de vir a Cristo, ninguém é povo de Deus. Mas só que no conhecimento de Deus, já eram um predestinado, mas não tinha concretizado ainda a nossa salvação. Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, outra vez aqui o apóstolo Paulo, ele toma uma passagem que foi dada exclusivamente a Israel, somente para ela. E depois estende para que isso cobrisse os gentios. Primeiro foi para ela. Jesus veio para esse povo de Israel. Mas quando Jesus veio na época, eles não aceitaram Jesus, não acreditaram. E quantos hoje não acreditam em Jesus? Às vezes a gente falando da pessoa por educação, né, por respeito, porque está falando a palavra de Deus, está falando sério. Mas é difícil atingir o coração dele, é só pelo Espírito Santo. Ele não vai desfazer, não vai te xingar, né? Dificilmente, mas pode acontecer isso. Pessoa, agora, depois, ela é responsável perante Deus. O que ela vai falar, pensar depois, isso não pertence a nós. E no 27 fala, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia no mar, o remanescente é que será salvo. Isso já está predestinado, contado, Deus sabe. Esse remanescente que na vinda de Cristo, que vão entrar no milênio, que vão aceitar Jesus, ele fala aqui como areia do mar. Um remanescente do povo judeu, o restante que vai ficar, o resto vai ser salvos. Agora, quantos que rejeitam? Quantos que não aceitam Jesus? Quantas pessoas que a gente se dá bem, a gente tem uma boa amizade. Hoje no centro de saúde encontrei um senhor lá, vocês conhecem? Não vou falar o nome, que pode ouvir, né? Ele falou, eu faço a caminhada, eu vejo ele varrendo a calçada. Ele falou, escuta que alguém me cumprimenta, mas de longe eu não conheço. Chegou, sentou perto de mim, falou, eu vou lá. Mas a minha intenção é essa. Primeiro eles vão fazer amizade, você conversa, essa pessoa antiga, né? Ele tem 74 anos, parece. 80, não me lembro agora, acho que é 80, passado um pouco. Aí, e estava a filha dele também. Então, a pessoa, ele quer a minha visita. As pessoas querem a visita, porque a gente conhece, conversa, aquele tempo, assim que a gente costuma começar. E depois, para o final, a gente pede uma licença, se a pessoa aceita, falar um pouco de Jesus. Falar, é isso aí. Às vezes é um predestinado. Mas quantos tem que precisa ouvir? Apesar do grande número de israelitas, através de muitos séculos, na realidade, só um pequeno número foi salvo. Se nós formos ver a relação da humanidade em toda a face da terra, é poucos. Porque o próprio Jesus disse que o caminho é apertado, é estreito. E a porta é apertada, é estreita. O caminho é espaçoso, onde está muitos. E o mesmo acontece hoje nas igrejas modernas. Isaías 10, 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar,
só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. É Deus falando com o povo, falando com eles. Porque ainda que o teu povo, ele fala, Israel, falando com ela, seja como a areia do mar, bastante. Pode ser uma força de expressão, mas é bastante. Mas agora, quem vai salvar? Um remanescente, um restante dele se converterá. Por quê? Porque Deus já conheceu antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, que quem vai aceitar, quem vai converter, ele já sabe antes. Irmão, Deus sabe tudo, não sabe. Não sei se é um modo de costume falar, é jogar gelo, né? A gente fala que Deus conhece tudo que nós vamos passar. Nós não conhecemos, graças a Deus por isso. Quanta gente necessitando de saúde, de alimento e a salvação. Voltando em Romanos 9, versículo 28, ele diz assim, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. A outra versão diz assim, a 21, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, de maneira completa e decisiva, mas clara. Lê mais uma vez, porque o Senhor executará a sua palavra. Não vai ficar só no blá blá, que nem eu vi falar, mas eu sei como é que eu vi falar, vi no jornal falando, né? Não fica só no blá blá, tem que fazer, tem que pôr a mão na massa. Então não vai ficar, a nossa versão, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Aqui diz, porque o Senhor executará a sua palavra. Ele vai executar. E o povo não acredita. Sobre a terra. Quando eu falar terra, é toda a terra, o mundo todo. De maneira completa, quer dizer que não falha. Nós nunca conseguimos fazer da maneira completa. Como de maneira completa? O Senhor, ele tem gente pregando, servos dele, para todo lado. Quer dizer que quando estiver completa, e decisiva, não é uma coisa assim, que são nós aqui. Nós aqui somos poucos. Mas quanto que não tem neste mundo pregando a palavra de Deus? Não sei que parte que aqui diz, falou que Jesus respondeu para os discípulos. Se não é contra nós, o que não é contra nós é por nós. Tem gente, né? Não podemos saber, nós temos vários mais irmãos aqui no Birajara, e bastante talvez, que nós não sabemos, mas Deus sabe. O que ele fez na cruz, tudo isso por causa do que Jesus fez na cruz. Foi bem feito, foi completo. Então nossa salvação ela é completa. Se Deus tirou nós lá das trevas, isso é completo. Não é que nós vai completar agora, nós temos que esperar o juízo final, que aí ele vai dar um lugar nos céus. Não, já deu. Agora nós devemos trabalhar, servi-lo, amá-lo, para poder ser mais abençoado. Agora nós temos que ganhar bênção de Deus. A justiça de Deus exige o que é curto tempo para ele. O tempo para Deus, irmãos, a justiça de Deus, ela
exige, porque o tempo é curto para Ele. E nós também, nós não sabemos até quanto nós vamos estar aqui. Deus tirou nós das trevas, trouxe para aqui, pôs nós na presença dEle, então nós temos que trabalhar aqui. Nós cristãos, deve ter mais, em cada lugar que está, deve jogar sementes, pregar a palavra de Deus. Nós não devemos ficar muito envolvidos com as coisas do mundo, que nós necessitamos de estar em um certo envolvimento. Nós estamos, enquanto nós estamos aqui. Eu estava no centro de saúde o tempo todo, estudando. Eu estudei os 4 capítulos do livro de Jonas lá no centro de saúde, lá, até porque senão eu não consigo ficar lá. Não é que eu não consigo, aí fica, parece que não passa a hora. E estudando assim, fui estudando, virava depois, que os irmãos conhecem bastante. E eu falava, eu estou estudando a Bíblia. Então, olha bem, irmãos, vê a pessoa ver você com o celular e julga que a pessoa, que ela está vendo coisa toda. Então é bom que vê que está estudando a Bíblia. Porque a maioria, o que fica no celular? Vendo coisa que não edifica, vamos dizer assim. Agora, mas não é para a humanidade em comparação com a eternidade. O nosso tempo, o tempo que nós vivemos aqui, deste mundo aqui, em comparação com a eternidade, não é nada. Muitos estão satisfeitos com a vida, que aproveitar enquanto tem vida, aproveitar que o que Deus nos dá, o tempo que nos dá. A pessoa está aí, Eu ficava admirado o quanto de gente que tinha lá hoje. Falei, poxa vida. A turma o povo está desesperado, é complicado. Agora, quem tem a salvação? E nós chegamos, irmão, nós chegamos com outros olhos. Agora, os 6.000 anos que já passaram, até agora constituiu um tempo curto. Eu não sei para quem que eu falei isso, acho que foi ontem. Foi lá na Rosinha, lá estudando lá. 4.000 anos, passou no 4. E nós já estamos 2025. Já 4 com 2, já são 6.000 anos passaram. Mas o tempo é curto, em vista à eternidade. Passou. O Antigo Testamento passou do tempo dos trabalhos dos profetas. E Jesus depois veio. Faz quanto tempo que Jesus veio? 2.000 anos, 2025, porque começou contado dali, mais ou menos isso, né? Foi contado aqui do Novo Testamento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. O apóstolo Pedro chamou os cristãos, nós, amados. Você fica sabendo uma coisa, olha, para ter uma ideia de Deus, 1.000 anos, você não vai ignorar isso, se vocês entenderem que 1.000 anos para o Senhor é como um dia para nós, e um dia para o Senhor, para Deus, é como 1.000 anos. 29 aqui em Romanos 9. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. A versão 21 fala assim: e como antes dissera Isaías,
Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. No hebraico, no original, a palavra Senhor, do Senhor, que leva o significado das hostes de exércitos em campanha de Deus. Deus tem um exército de anjos, uma campanha. Irmãos, às vezes nós estamos louvando, quanto que não estão lá glorificando, gloriando a Deus, louvando ao Senhor lá nos céus, louvando ao Senhor, e nós aqui na terra, o que nós estamos fazendo aqui? Cantando, louvando o Senhor. Para a gente pensar bem isso, irmãos, olha que privilégio que nós temos. Nós temos o Inário, o cantor cristão, e louvar o Senhor que em congregação, quer dizer, como igreja. Tirar um tempinho para isso é um tempinho rico para nós. Se a gente pensar bem, a gente valorizava mais. Deus é o Senhor de todos os exércitos dos céus. Não deixará descendência ou remanescente. No caso, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra, porque completamente destruído. Agora Isaías 1,9 também diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente. Vocês já lembram de uma coisa, irmão? Quando deu o dilúvio, Deus podia ter acabado com tudo, né? Nada, não sobrava nem o ser vivente. Mas ele viu que tinha um justo no meio daquela geração ímpia que tinha. Deus falou: justo te vi eu, Noé, no meio dessa geração perversa. Justo Deus falou: eu vi ele. E fez a proposta para ele, para entender, propôs para a promessa: vai preparar uma arca, um navio muito grande, eu vou destruir a terra, acabar em água, vai ter um dilúvio. Põe ele e a família dele, põe e cada animal. Você percebe, foi 120 anos, irmãos. E o pessoal aproveita um gancho nisso, uma extensão, né? De fala, cada martelada na arca que ele dava era uma pregação, que ele estava avisando. E o povo olhava que nunca tinha chovido. É estranho, uma coisa é falar que Jesus vai vir, a pessoa não acredita, é difícil. Só levantava um orvalho no sereno da terra que para regar a erva, né? As plantas. Quando chegou o dia, fechou, entrou ele na arca e veio. Então sobrou esse remanescente, o resto. Senão não deixava inacedente nenhum desses, um remanescente. Seríamos como semelhante, como Sodoma, e seríamos como semelhante a Gomorra. Não tinha nada. Agora o 30 aqui em Romanos. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Gentios são os povos, fora dos judeus lá, porque Jesus veio para eles. Só que diremos, pois? Que o gentio que não buscava, os estrangeiros fora não buscavam a justiça.
mas alcançar. Ele não buscava a justiça, não confiando nas obras, não buscando salvação por isso, mas alcançar a justiça o quê? Porque eles creram em Jesus, foi pela fé, e nós também. Agora, aqueles que estão querendo alcançar a justiça por meio da justiça humana própria, por obras, por exemplo, por fazer caridade, não alcança. Mas sim, alcançaram, falou aqui, mas pela justiça, pela fé. Na século XXI, como diz o versículo 30, que diremos que os gentios que não buscavam justiça alcançaram a justiça, mas justiça que vem da fé. Então Paulo quis dizer algo aqui, algo bom, ótimo, vamos dizer assim, sobre a condição espiritual dos judeus, mas não encontrou nada digno de bom. Eles confiaram, eles buscaram. A condição espiritual de muitos hoje está ruim, porque ele não vai encontrar dignidade. Deus não encontra dignidade nem alguém digno de merecer a salvação, de merecer Jesus Cristo. Ninguém merece. Encontra nada de bom, de digno, que possa confiar. Porque os gentios que não procuravam a justiça, estes pagãos, não procuravam Deus, pagãos, nem sequer procuraram a justiça da qual sua história está repleta, falando deles, que eram idólatras, como nós também. Nós devemos orar para as pessoas, ensinar, mas não criticá-lo, não ofendê-lo, não desfazê-lo, porque nós também éramos idólatras. Nós estávamos lá. Então nós sabemos. Tem que pregar com amor, falar para as pessoas com um tom de amor, não condenando. Não só apontar o dedo, só a falha, que tem condições da pessoa se salvar, por causa de confiar em Jesus Cristo. No fim, alcançarão a justiça, se aceitar Jesus, amém, aceita, consegue. Por ver o Filho de Deus vindo pessoalmente, e aí muitos vão esperar até esse momento, que pela fé não vai chegar. Porque quando a Bíblia diz assim, quando Jesus vier nos ares, ele vai pousar, vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, lá do lugar que é designado. Mas quando ele vier, você pense bem, aquele que estiver salvo, foi salvo pela fé, é transformado num abrir e fechar de olhos. Agora, aquele que não for, vai ser condenado na hora. É transformado, corpo glorificado. Agora, como é que vai entrar no milênio? Aqueles que aceitar Jesus é pela vez que vai crer, porque viu ele pessoalmente vindo. Esse não vai ter o privilégio de entrar no milênio, o reino milenar, com Cristo, com o corpo glorificado. Vai ter que entrar assim, que nem nós estamos aqui, para ter população, para produzir, para ter relação, para ter filhos. Aí vai nascer uma multidão que vai nascer, aí vai ter ímpio, porque vai nascer. Ninguém nasce salvo. Vai ter um casal crente, cristãos, só porque o pai e a mãe é crente, o filho vai nascer crente? Não, eles vão ter que, é responsável, vão ter que se converter. Muitos vão aceitar Jesus.
Hoje muito aceito pela fé em Cristo Jesus, crendo, vendo no que ele fez na cruz, que é através da graça e a misericórdia de Deus. Fala, que diremos, pois, no versículo, o 14, Paulo tendo explicado a incredulidade dos judeus em termos de soberania divina. Em 1 Pedro 2,8 fala, é uma pedra de tropeço, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. E contando isso lá, João disse lá no 1:11:3, fala, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas tudo quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes não era. Os quais, ser feito filho de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é nascimento do sangue, mas da vontade, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora o 31, mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Na outra versão diz, mas Israel buscando a lei da justiça, não alcançou a lei, essa lei. Estava buscando. Então aqui apresenta Israel, quer dizer um povo de Deus seguindo um caminho equivocado. Eles faziam com boas intenções, crendo naquilo. Como muitos hoje estão seguindo a Deus com boas intenções, mas está equivocado. Não está seguindo os ensinamentos das Escrituras. Está com uma venda nos olhos, os olhos da fé. Alcançando a justiça pelas obras, jamais, somente pela fé que pode ser alcançada, por meio de confiar em Jesus Cristo. É provável que Paulo tivesse em mente, quando ele escreveu isso, a lei de Moisés, a qual os judeus tanto buscavam. O versículo 32, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, que nós vimos agora há pouco, 32, na outra versão. Por quê? Porque não buscaram pela fé, tem que buscar pela fé, mas com base nas obras. Eles buscaram com base nas suas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Ao 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Olha, a outra versão, como está escrito, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Quem que é essa pedra de tropeço? Alguém não sabe quem que é essa pedra de tropeço? Jesus, ele é a pedra de tropeçaram na pedra, ele é a pedra da esquina. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, essa outra versão diz, e quem nela crer não será envergonhado. Quem crê nessa pedra de tropeço, eles tropeçaram nela. Como está escrito, Isaías 8,14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. 15. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Eis que põe em Sião, quer dizer, em Israel, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Então Jesus Cristo, ele não era o tipo de Salvador que eles esperavam
que ele estava esperando que viesse esse Jesus Cristo. Ele não esperava que era daquele jeito, que ele estava necessitando de salvação, mas queriam outra coisa. Ele estava preocupado com outra coisa. E todo aquele que crê nela não será confundido. A salvação está aberta a todos os seres humanos. Muitos hoje não querem esse tipo de salvação. Quer salvação, um Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Amém? Tive que correr um pouco aqui, que senão não terminar para outra quarta-feira pegar o capítulo 10. Que Deus abençoa. Vamos louvar o Senhor, que possamos estar aqui sexta-feira, se Deus permitir. Está estudando para levar hoje, meu Paulo? Então vamos louvar o Senhor aqui e vamos cantar. Ah, 83 aí perto mesmo. Se vocês tiverem um pensamento, pode falar que eu mudo.
Olha. Olhe, por favor, irmão Daniel. Termine com a oração. Bendito Deus e amado Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco, especialmente a do Senhor Jesus naquela cruz por nós. Amém. As Tuas bênçãos que cada dia recebemos, mesmo muitas vezes nem percebendo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nos ajude a Te sermos gratos e buscarmos a Tua presença. Que a Tua palavra encontre morada em nossos corações, a fim de refletirmos nela cada dia. Amém. Em nome de Jesus, e te rogamos e te agradecemos. Amém. Amém.